Olá pessoal, meu nome é Mark e sejam bem-vindos a mais um curso de Java focado na prova Certificação Java. Essa aula é a continuação da aula anterior, então se você não viu a aula anterior, assista antes de assistir essa aula, tudo bem? Nesse momento eu já criei uma classe chamada categorias, eu criei essa classe dentro do pacote tipos de dados e até esse momento você sabe que o valor máximo que cabe dentro de uma variável, que é a variável b, do tipo byte, é o valor 127. Se, por exemplo, eu colocar 128, ele já não consegue alocar esse valor. Então eu vou colocar aqui 127, que é o valor máximo. Seguindo para a variável do tipo short, que é a variável s, ela consegue armazenar no máximo esse valor aqui, que é 32.767. E acontece a mesma coisa com byte. Se eu, por exemplo, colocar um número a mais, 68, a minha ideia Eclipse já vai acusar um erro e já vai falar, opa, não cabe dentro da variável s, do tipo short. Você precisa usar o tipo int. Ele até, você lê aqui, ó, está pedindo para converter do tipo int, ele não consegue converter o tipo int para short. Ou seja, ele já te dá mais ou menos a ideia ali que você precisa de um tipo de dado int, né? Ele já deduz que você precisa do int. Então eu vou voltar aqui e colocar 67 da mesma forma que o valor máximo dentro de uma variável i do tipo int, o valor máximo é esse aqui. Uma curiosidade é o seguinte, pessoal, por exemplo, se você precisasse atribuir a uma variável chamada CPF o CPF de uma pessoa. Se você pegar o seu CPF e contar a quantidade de números que tem ali, são 11 números. E o tipo int ele só comporta 10 números. Se você contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, precisaria de mais um número para representar o CPF de uma pessoa. Então, se você tentasse representar o CPF de uma pessoa e botasse mais um caractere, ele não deixaria. Conclusão: você só vai conseguir representar o CPF de uma pessoa dentro de uma variável do tipo long. É uma curiosidade, isso aconteceu numa aplicação que eu estava fazendo e acabei percebendo isso. Beleza? Então vamos voltar aqui. Voltar com o nome da variável i. Bom, pessoal, falando agora do long, o long ele vai receber esse número gigantesco aqui. E o long tem uma particularidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou, por exemplo, diminuir esse número aqui e botar 922. O 922, entre o int, o tipo int e o tipo long, o compilador, o Java, ele não consegue entender se 922 é o tipo int ou o tipo long, mesmo você já declarando o tipo aqui. Você precisa, em alguns casos, colocar a letra L no final, que é o chamado literal. Esse L pode ser um L minúsculo ou pode ser um L maiúsculo. Tanto faz. Agora, é obrigatório se você, por exemplo, colocar um número, um número máximo ou um número grande, né? Eu acho que passou de 9 caracteres, se eu não me engano, ele já pede para você colocar o literal, o L, né, para dizer para o Java que esse número é do tipo long. Você está guardando esse valor dentro de uma variável do tipo long. Então, se eu não me engano, depois de 9 caracteres, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10º caractere, ele já pede, opa, eu não sei o que é isso, é int, é long, aí você tem que botar o literal, que é o L minúsculo ou o L maiúsculo, tudo bem? Eu vou botar aqui o número máximo que ele consegue comportar e eu vou colocar o literal dele, que é o L. Disse para o meu compilador, para o Java, esse número ele vai ser guardado numa variável cujo nome é L,
mas é um long, não é um int, né? Só para vocês entenderem melhor, na categoria numérica, né, entre o byte, o short, o int e o long, o padrão para o compilador é o int. Se você não colocar nada, ele vai achar que isso é um int. Desculpa, na verdade entre o int e o long. O byte e o short ele vai conseguir distinguir, mas entre o int e o long, você é obrigado a dizer para o compilador se é um long ou um int. Se você não colocar nada aqui, ele está considerando como se fosse um int. Se você colocar um L aqui, você está explicitando, compilador, este número vai ser guardado dentro de uma variável do tipo long. Isso acontece em outros tipos também, a gente vai falar daqui a pouquinho. Então vamos voltar aqui, botar um L literal. Isso é chamado de valor literal, tá, pessoal? Até aqui, acredito que vocês tenham entendido. Vamos imprimir esses valores para ver se o nosso compilador vai dar algum tipo de erro. Vou precisar criar meu objeto, categorias, cat new categorias, vou fechar a instrução com ponto e vírgula, cat.b, ele vai imprimir a variável b, que é do tipo byte. Vou copiar e colar aqui para ficar mais rápido. A variável do tipo short, do tipo int e do tipo long. Vamos salvar. Botão direito, Run as Java Application. E ele imprimiu todos os valores, 127, enfim, todos os valores que nós declaramos, que nós inicializamos as nossas variáveis logo acima. Então tudo bem. Agora, ainda na categoria de tipo numérico, tem outra coisa que a gente precisa saber, que são bases. Melhor, vou botar como representar o número número 267 em outras bases. Nós temos, na verdade, 4 bases, que é a base decimal, que é um número inteiro, a gente tem a base octal, a gente tem a base hexadecimal e a base binária, aquela que recebe ou 0 ou 1. Vamos ver como é que isso vai ficar. Eu vou pegar aqui, vou botar um tipo int, vou botar a variável ii e vou representar ela aqui na base binária. Vou comentar base binária. Uma coisa importante, a prova ela não vai pedir para você fazer conversões. Exemplo, converta do tipo o número 267 decimal para base binária, ou da base binária para base decimal, ou da base decimal para octal ou hexadecimal. Ela não vai pedir para você fazer conversão. A única coisa que você precisa saber é uma coisa simples, que é o seguinte: toda vez que tiver um 0 e um B, então vamos fazer o seguinte, deixa eu botar aqui igual a 267, vamos imprimir essa variável. Vamos lá no nosso objeto, cat.ii, salvar, botão direito, Run as Java Application, e tá lá, 267. Então a gente consegue concluir que toda vez que tiver um 0 e um B, os algarismos que vêm depois
Se vierem 0 e 1, ou zeros e uns, é a base binária. Só vai receber dois algarismos, ou 0 ou 1. Eu vou, por exemplo, aqui, só de curiosidade, botar um 1 aqui. Eu não sei que número é esse, né? Mas eu vou imprimir para ver o que vai dar. Ele vai aparecer algum número. 331. Deixa eu voltar aqui para 267, dar um Ctrl Z. Agora, como que a gente vai conseguir representar na base octal? Vamos lá? Botar a variável i, e ele vai ser representado por este número aqui, 0,413. O que a gente tem que gravar para um número octal é o seguinte: toda vez que tiver um zero, se eu tirar o zero aqui, o número que ele vai imprimir é o 413. Vamos fazer esse teste aqui para ficar bem claro para vocês. Deixa eu copiar aqui, vou colar, eu vou salvar e vou executar. Número 413. Agora, se tiver, toda vez que tiver um zero na frente e a prova te perguntar qual é a saída, nunca vai ser o número que está ali. Não vai ser o número 413, não. Isso provavelmente, e eu acredito que vai cair na prova. Tem um zero seguido de uma numeração, é a base octal. Ele vai dar qualquer número menos o número 413. Nesse caso aqui, como eu já decorei para essa aula, né, eu também não sei, mas teria que fazer a conta para achar a conversão, o que é equivalente a esse número. Eu não fiz, simplesmente decorei para essa aula. Esse número eu sei que é o número 267 na base octal. Então eu vou botar aqui base octal, número 267. E a gente vai fazer a mesma coisa para representar um número 267 na base hexadecimal. O número 267 na base hexadecimal é representado por este número aqui. Toda vez que tiver um 0 e um x, pensem em hexadecimal. E o x pode ser maiúsculo ou pode ser minúsculo. Tá bom? Só mudar o nome da variável aqui para não dar um erro. E o número hexadecimal ele vai do 0 ao 9. Por exemplo, se eu botar aqui 9 e eu imprimir, deixa eu salvar. Vamos lá. Deixa eu copiar aqui, vamos imprimir quanto que vale aquela variável. Vamos executar. Vai valer 9. Só que na base hexadecimal, nós podemos usar os algarismos de 0 a 9. A gente não consegue usar mais. Por exemplo, isso aqui é errado na base hexadecimal. Não existe. O 10 é representado pela letra A. O 11 pela letra B. O 12 pela letra C. E o 13 pela letra D. 14 E e 15 F. Por exemplo, vamos imprimir, salvar, botão direito, Run As, Java Application, número 15. E como representar o número 267? A gente não está estudando a conversão, eu simplesmente tenho esse valor já guardado, eu vou exibir aqui como exibir o número 267. E mais uma vez, não é importante gravar como fazer a conversão. O que a gente precisa saber, se tiver um 0 e um x, a gente sabe que é um número hexadecimal, ok? Então, vou representar ele aqui. O número 267 é representado por esses números, 0x10b. Eu vou salvar e a gente vai ver se realmente ele vai imprimir 267. 267, tá aqui. Aqui só está faltando um 0.
Deixa eu ver se ele vai imprimir 267 novamente. 267, 267, 267. Vamos comentar aqui também. Hexadecimal, né, o número 267. Então é isso. Um 0 e um B, já é até mais fácil, né? B de binário. Um 0 e um número é a base octal. O 0 e alguns números, a gente está falando de base octal. 0 e x é a base hexadecimal. E o número inteiro, né, se a gente atribuir um número qualquer, por exemplo, 413 é a base decimal. Eu vou até botar aqui. Seria isso aqui, a decimal, a gente já sabe. Tá aqui, 10.267. Base decimal. Simples e simples. Pessoal, uma coisa importante também, que a gente não. É uma coisa simples, porém importante, é que esses números, por exemplo, binário, o octal e o hexadecimal, eles têm um limite. Se aqui é binário, lembrando que a contagem começa do zero, então 0 e 1 tem 2. Por isso que é 0 e 1. Se você começar com 2 aqui, ele vai dar um erro, ele não aceita, isso está errado. Então a saída disso seria um erro. Assim como a base octal, 8, né, de 0 a 7 são 8. Se você colocar, por exemplo, 7 aqui, tudo bem, mas se você colocar 8 ou mais que 8, ele vai dar um erro. Por exemplo, 9 também, né, se você colocar 1 aqui, ele vai entender que é 1. Tá? Então, existe um limite. E aqui também é a mesma coisa. Como vai a última letra aqui, 15, se não me engano, na letra F, né? O F representa o 15. Se eu colocar G, ele não vai entender, ele não vai saber o que é isso. Então, o limite aqui é o F, que é o 15. Tudo bem? Vou voltar aqui. F. B. Tudo bem. Isso também é importante. Do limite, né, se você botar aqui, ele vai falar. Vou falar aqui. Opa, F não. Tá, sei lá, Y. Tô pedindo para deletar porque realmente isso não existe. Isso pode cair na prova, então gravem isso. Bom, pessoal, vamos falar da segunda categoria, que é a categoria ponto flutuante, de tipos flutuantes. Vamos pegar os valores limites de cada um desses tipos, do float e do double, para a gente poder estudar também. O valor limite do float. E também eu vou colocar o valor limite do double. Bom, coisa importante, assim como a gente fez no int e no long, que a gente precisa dizer para o Java que esse número aqui é um long, visto que entre o int e o long o padrão é o int, né? O Java ele reconhece como int se você não colocar um L aqui, né, da forma literal. A gente também no float e no double, entre os dois, o padrão, o default é o double. Então a gente necessariamente é aquele esquema. Vamos colocar um número pequeno aqui. Ele entende. Deixa eu salvar. Deixa eu botar aqui 1.4. Deixa eu ver se ele entende ou não entende. Na verdade eu preciso colocar o F aqui para dizer que é um float. Aí ele reconhece como float. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para botar o valor padrão dele. Tá. Então assim como o int e o long, né, que eu preciso colocar um L aqui, eu preciso também dizer que
esse número aqui que está sendo atribuído à variável f, ele é um float. Então eu posso colocar um f minúsculo, eu posso colocar um f maiúsculo. E isso é um número literal. Agora sim, o Java ele reconhece essa variável como um tipo float, e essa variável já é um double, né? Ela reconheceria de qualquer forma, mas eu também posso chegar aqui e colocar um D. Tudo bem. Vai ficar de uma forma explícita, mas aqui é opcional. Aqui é obrigatório. Aqui eu preciso colocar um F. Se eu tirar o F, ele vai me dar um erro. Então, esse número é um float. Aqui é opcional, mas eu também posso colocar de uma forma explícita o D, de double. Esse número é um double. Bom, pessoal, continuando falando da categoria de tipo flutuante, a gente percebe que existe o ponto para separar as casas decimais, né? E na verdade, no Brasil a gente faz de uma forma, a gente coloca vírgula, nos Estados Unidos a gente coloca ponto, na Coreia a gente coloca uma outra coisa, não lembro o que é, mas para ficar uma coisa só, a partir do Java 7, eles fizeram uma coisa nova. Por exemplo, eu posso separar, substituir o ponto e vírgula ou qualquer que seja esse separador por underline. Deixa eu botar aqui underline. E qual que é a regra de uso do underline? Bom, aqui ele está dando um erro porque ele está em notação científica. Esse E aqui, com esse E e sem esse E, é a mesma coisa. Na verdade, aqui ele está sendo representado em notação científica e aqui não. Essa é a diferença, mas não precisa se preocupar muito com isso. Então você pode usar o underline entre números. Deixa eu fazer alguns exemplos aqui. Você não pode usar o underline no início, isso você não pode, dá um erro. Você não pode usar o underline no final. E você não pode usar o underline para marcação do tipo. Por exemplo, na verdade a gente só pode usar entre números. O F não é um número. O F é uma marcação do tipo float. Aqui embaixo também é a mesma coisa. Não poderia usar o underline aqui, antes do D, nem depois, nem no final. Mas uma coisa que é muito fácil confundir, por exemplo, se a gente pegar aqui esse exemplo aqui não é um número, teoricamente não é um número, mas o B ele vale 11, porque isso aqui é um número hexadecimal. Então, se eu colocar um underline aqui, ele não vai dar erro. Agora, eu não posso colocar, por exemplo, do lado desse x, nem depois e nem antes. Por exemplo, eu pego aqui, porque o x não vale um número, o B vale o número 11, o x não vale número nenhum, ele só é uma marcação de que esse número, essa numeração é um número hexadecimal. Outro exemplo é que o B ele está dizendo, opa, essa numeração aqui é um número binário, então não está entre números, eu não posso usar. Eu vou colocar aqui, vai dar um erro. Agora, eu posso colocar um underline entre esses números aqui. Eu posso colocar várias underlines, na verdade. Underlines dentro de underlines, ele vai aceitar numa boa. Agora, não no final, não no início e não entre marcadores. Por exemplo, o B não é um número, vai dar um erro. O X não é um número, então ele vai dar um erro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar essa anotação científica aqui, né? Eu poderia fazer essa representação tranquilamente.
Agora aqui vai dar um erro, porque o D não é um número. No final também vai dar um erro. Bom, é basicamente isso. Não tem muito mistério. Gravando isso já dá para não perder a questão na prova. Lembrando que o uso do underline ele veio acontecer depois do Java SS7, a versão 7 do Java, e é nada mais, nada menos para ter uma internacionalização. Por exemplo, para não ficar ponto, vírgula, uma coisa só, uma coisa padrão, usa-se o underline. Beleza? Bom, pessoal, vamos falar um pouco da categoria caractere. Se você assistiu a última aula, eu falei que se eu imprimisse um número, deixa eu ver aqui, está aqui o número 65.535, que é o número limite que cabe dentro de uma variável do tipo char, ele vai imprimir um ponto de interrogação. Isso acontece porque, se você pegar a tabela Unicode e pegar a numeração, cada numeração representa um caractere. Esse número aqui ele vai representar um ponto de interrogação. Vamos ver se é isso mesmo. Eu vou imprimir a variável h, que é do tipo char, cujo eu estou atribuindo o valor 65.535. E ele não vai imprimir essa numeração. Ele vai imprimir tcharam, um ponto de interrogação. Outra curiosidade. Número 65. Que ele vai imprimir? Ele vai imprimir a letra A. Vamos lá, deixa eu salvar primeiro. Run as Java Application, letra A. E 66. Eu vou pegar até aqui. 66. Eu vou deixar aqui, né, vou dar a dica para vocês só para vocês verem o que vai sair. Tá aqui 67, 68. Deixa eu mudar o nome da variável. 1, 2, 3. Saiu o erro. Deixa eu ver. Tá, são 4. Aqui a variável H1, H2 e H3. Salvar. E A, B, C e D. Então, a partir do número 65, ele vai começar a imprimir o alfabeto. Eu vou pegar aqui, por exemplo, eu vou tentar imprimir. Não sei, vou botar aqui, por exemplo, 7, uma pegadinha. O nome da variável vai ser 7. Que número que vai ser impresso aqui? Será que é o número 7? Vamos ver. Vou apagar aqui. Vou botar aqui 7. Vou imprimir o valor da minha variável do tipo char, chamada 7. Salvar. Vou rodar. E imprimiu esse símbolozinho aqui, ó, um ponto de interrogação envolvido por um retângulo, né? Ou seja, a gente consegue ver que o número, ele não vai imprimir o número. Esse número vale algum caractere. A ideia é essa. Quer saber o que? Vai na tabela Unicode e vai ter uma lista enorme de números que, ao serem impressos, atribuídos a uma variável, vai imprimir um caractere qualquer. Se eu imprimir, por exemplo, o número 1, será que ele vai imprimir o número 1? Número 1. Não sei, vamos ver. Vamos ver o que ele vai imprimir. Confesso que eu não sei. Salvar, vamos rodar.
e ele vai imprimir de novo esse caractere aqui. E aí, deixa eu ver o número 2, número 4. Também, vou botar 445. Um ponto de interrogação. Enfim, se você tiver curiosidade, entra lá no Google, vê a tabela Unicode, vê as inúmeras possibilidades que ao atribuir a uma variável do tipo char, vai dar algum tipo de saída, um caractere qualquer. Existem milhares, né? A gente não tem como saber todos eles. Mas a ideia é entender que o número, por exemplo, o número 65, ele vai imprimir aqui a letra A, ele vai imprimir o caractere A. Agora, você pode também imprimir um caractere. Se você botar em aspas simples, opa, sempre em aspas simples, tá, pessoal? Por exemplo, a letra A, ele vai imprimir letra A. Se eu botar aqui o número 1, ele vai imprimir o número 1. Porque ele não está atribuindo um número a um caractere, ele está imprimindo esse caractere que você está digitando aqui. 456, ele vai imprimir 456 e assim por diante. Vamos fazer um teste aqui. Vamos ver se ele vai imprimir esse. Na verdade é um caractere só, tá, pessoal? Só para a gente não confundir. Se você botar dois caracteres, ele já... Opa, eu não consigo guardar essa informação. Vamos lá. Vou rodar. E vai imprimir o caractere que você colocou em aspas simples. E é um caractere só. Beleza? Bom, por último, falando do tipo booleano, é o mais simples de todos. Ele só vai ter duas saídas. Ou ele vai ser false. Opa. False. Ou ele vai ser true. Ou verdadeiro ou falso. Vou botar aqui true. Não tem outra saída. Ele é o mais simples de todos. Não tem mistério com boolean. Né? Eu vou imprimir aqui. Bom, 1. Isso, eu vou imprimir isso aqui. E não tem mistério. No Boolean não tem, realmente não tem mistério. False e true, só tem isso. Pessoal, uma última coisa, voltando aqui um pouquinho para o char. Vou botar aqui H. E eu vou atribuir o valor. O 03A9. Aspas simples. Deixa eu botar aqui dentro. Vou pegar um outro valor aqui. Vou mudar aqui, por exemplo, A. Vou colocar F. Não sei qual vai ser a saída. Esse traço U e esse código, na verdade esse código todo aqui também é da tabela Unicode. Então pode também ser representado dessa forma, a título de curiosidade. Se vocês verem isso na prova, você sabe que é um código da tabela Unicode que vai imprimir, vai dar a saída de algum caractere que eu não faço ideia. Por exemplo, vou pegar para a gente imprimir, né, para a gente ver qual vai ser a saída. H e H1. Salvar, vou rodar. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, imprimiu um ponto de interrogação e um ponto de interrogação de novo. Mas é simplesmente a título de curiosidade. Provavelmente se eu mudar algum outro número ali, ele vai imprimir um outro valor. Mas é para vocês entenderem que também pode ser representado barra U e uma numeração doida qualquer que
Aqui não tem, mas aqui... Deixa eu ver se ele vai imprimir uma outra coisa. Deixa eu botar aqui 9. Só para ver se ele vai imprimir uma coisa diferente, né? Imprimir interrogação de novo. Mas a ideia é essa. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa aula foi muito grande, muito extensa, foi bastante conteúdo. Se você não entendeu, volta, veja de novo, pegue os pontos que você não entendeu, vai voltando o vídeo, vai estudando de novo. Porque realmente essa parte é uma parte um pouco mais extensa, mas muito importante. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima aula.